comecei dizendo que todo lugar tem um ambiente. A minha casa tem um ambiente, o meu casamento tem um ambiente, amém? Toda escola tem um ambiente. Cadê o pessoal aí que estuda escola até terceiro grau, segundo grau? Levanta a mão. Toda escola tem um ambiente. Todo ambiente, todo trabalho tem um ambiente. Quem aqui sabe que seu trabalho tem um ambiente? Como está o ambiente do seu trabalho, meu irmão? E olha, impressionantemente, toda igreja tem um ambiente. E é interessante eu falar isso porque a gente vai em outras igrejas, a gente vai em outras saras na nossa terra. E cada igreja tem um ambiente diferente, é interessante. Às vezes eu chego aqui no culto de terça e começo a fazer as orações e eu tenho um sentimento assim de que o ambiente está um pouco travado, sabe? Que a gente poderia dar mais. Às vezes eu entro num culto e eu falo, meu Deus, esse ambiente está demais. Tudo que nós orarmos ou fizermos aqui atinge o céu. É impressionante como existem ambientes e ambientes. E existem ambientes que atraem a glória de Deus. E existem ambientes que repelem a glória de Deus. Diga amém. Existem ambientes de incredulidade, mas existem ambientes de fé. Ixi! Existem ambientes de incredulidade, mas existem ambientes de fé. Existem ambientes de frieza, mas existem ambientes de fervor, de intensidade. Hoje eu estava ali louvando, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais faço corporal nesse louvor, gente, juro. Eu sou muito animada, eu vou e aquela presença me envolve, eu começo, eu louvo, e é uma coisa assim tremenda, sabe? Eu não gosto nem de olhar para o lado, porque às vezes a pessoa não está assim como eu, aí fica parecendo que eu sou até um ET na igreja, né? Mas aí eu fico ali no meu cantinho, eu dou meus pulinhos, eu rodo, eu grito, sabe? Eu sou fervorosa. Eu gosto, querido, de chegar num culto e entregar meu 100% para Deus. Eu gosto de sair daqui cheia, sabe? Com um sentimento assim, que eu absorvi tudo que Deus tinha neste ambiente para a minha vida. Quero conhecer você que é assim, levanta a sua mão, dá uma salva de palmas ao Senhor. Não pare. Continue absorvendo tudo neste ambiente, porque esse ambiente tem muito mais para nós. Amém? Agora, tem ambientes que são assim, indigestos, né? Ambientes de briga, ambientes hostis. Quem já chegou na casa de alguém e você percebeu que aquele ambiente não estava legal? Levanta a mão. Você percebeu que aquele ambiente estava esquisito, estava hostil, estava ríspido. Às vezes o casal briga em casa, né, irmão? E aí você chega bem na hora. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, viu? E você chega bem na hora que o casal brigou, então você entra e aquele ambiente está hostil, aquele ambiente está assim, um ambiente seco. E às vezes o ambiente até mesmo da sua casa, às vezes você olha para a sua casa e fala assim, que ambiente é esse? Que ambiente esquisito, que ambiente de opressão. Não vou pedir para você levantar a mão, porque às vezes a sua família não é convertida. E você tem essa sensação, às vezes, que o ambiente está ruim, o ambiente está tenso, mas Deus te levantou na sua casa para mudar o ambiente. Deus te levantou no seu trabalho para mudar esse ambiente. Deus te levantou na sua igreja. Deus te levantou na sua igreja para você mudar o ambiente da pessoa que está do seu lado. Dá uma sacudida nela aí. Fala, meu irmão, você não está entendendo. A bispa é animada, é fervorosa. Ela quer te ver orando, ela quer te ver sorrindo, ela quer te ver dando glória a Deus. Ela quer te ver entrando nesse ambiente, fazendo parte, contribuindo para este ambiente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que contribuir para este ambiente. E eu preciso entender o conceito do ambiente, porque eu preciso me blindar de ambientes que eu não quero. Nós precisamos de armas para nos blindarmos de ambientes que são ambientes hostis e endemoniados, ambientes cheios de demônios.
Tem um texto lá em Apocalipse que Jesus diz assim: você não é frio nem quente, você é morno. Sabe o que é o morno? É o cara que está no meio do caminho. Ele tem um pouquinho de calor para conviver com o quente, mas ele também tem um pouquinho de frieza para conviver com o frio. Já viram uma pessoa assim? Ela tem dos dois. Ela não deixa de ser. É uma pessoa que parece que ela se adequa ao ambiente. Se o ambiente está frio, ela se adequa. Se o ambiente está quente, ela se adequa. Diga em nome de Jesus. Eu não sou dessas pessoas. O ambiente de Deus é o ambiente que eu vou levar para todos os lugares por onde eu andar. Amém? Quem aceita esse desafio em nome de Jesus? Obrigado. Eu quero agora entrar no texto. Eu falei um pouco sobre ambiente. E eu quero entrar no texto que é o cerne dessa palavra. E Jesus, ele está indo para o final do ministério dele. Jesus, a partir desse momento, depois de todo isso aqui que a gente vai ler, Jesus passa pelo momento de cruz, de sofrimento. Bom, mas nesse texto, Jesus mudou a postura que ele tinha. Escuta isso, que eu vou desenvolver isso aqui lá no fim. Jesus mudou a postura que ele tinha com este vilarejo, com esta cidade chamada Betsaida. Betsaida, fala. Betsaida. Em Marcos 8, diga assim: Jesus mudou a sua postura neste vilarejo chamado Betsaida. Em Marcos 8, 22 a 26, nós vamos ler aqui. Queria que você prestasse atenção nesse texto. Uma vez eu li ele aqui, hoje eu quero desenvolver mais um pouco. Pode dar só uma aumentadinha aqui no meu retorno, por favor. Quero desenvolver ele mais um pouco. Diz assim, Marcos 8, 22 a 26. Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, e impondo-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Peraí. Jesus não curou aquele homem na aldeia. O que acontece aqui nesse texto? Jesus pega aquele cego pelas mãos, tira aquele cego daquela aldeia, daquele ambiente, leva aquele cego para fora daquele vilarejo. E ali fora, Jesus realiza um milagre na vida dele. Por que Jesus fez isso? Que impressionante como Jesus considerava os ambientes em que nós estamos inseridos. Como que Jesus prestava atenção nos ambientes da nossa vida. Jesus, por algum motivo, não curou o cego ali dentro daquela aldeia. Ele pegou o cego pela mão e levou para onde? Para fora da aldeia. O versículo 24 diz assim: ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores. O que estava acontecendo aqui? Jesus começou o milagre. A visão dele ainda estava meio deformada. No 25, Jesus completa. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Levanta a sua mão e diga: o sobrenatural de Deus está chegando sobre a minha vida. Diga: o ambiente de Deus, o ambiente dos céus está chegando à minha vida. Sabe o que acontece nesse ambiente? Os nossos olhos se abrem. Nós não estamos entendendo situações, dificuldades, mas nesse ambiente do sobrenatural os nossos olhos se abrem e nós começamos a enxergar. E o milagre de Deus atinge a nossa vida. Quantos aqui essa noite vieram entregar ao Senhor um milagre aqui no altar? Clamar ao Senhor por um milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua hora é agora, irmão. Jesus está colocando as mãos sobre os seus olhos e o seu milagre chegou hoje sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Oh, eu creio, Senhor. Aí no 26 Jesus diz: Jesus mandou-o para casa dizendo: não
entre no povoado. Faz uma pergunta para o seu irmão. Que povoado é esse? Que aldeia é essa? O que acontece nesse lugar? Que Jesus, para fazer um milagre, tira ele de lá, e depois que ele faz o milagre, diz, não volta para lá, pelo amor de Deus. Bom, eu tenho aqui 3 suposições, eu quero que você entenda essa noite, sobre esse texto. Suposições, prováveis circunstâncias em que Jesus tenha tirado este homem daquele povoado para realizar o milagre. A primeira delas, e que eu acho que é muito pouco provável, é que Jesus ele chegava no fim do seu ministério, ali já nesse ambiente, nessa história, né? E Jesus evitava que os seus milagres fossem públicos. Quantos já notaram isso na Bíblia? Jesus fazia alguns milagres e pedia para que as pessoas não divulgassem aquele milagre. Por que Jesus fazia isso? Porque a multidão fazia muito barulho. A multidão glorificava e falava e saía comentando para todas as pessoas. E Jesus queria discrição nos seus milagres. Jesus não queria que o povo perdesse o controle e antecipasse ou fomentasse ainda mais a perseguição que estava sobre ele. É uma boa justificativa, não é? Para ele ter tirado esse cego da cidade para fazer aquele milagre, para ele ter dito ao cego para não voltar àquele lugar. Bom, mas eu acho essa a não provável, a opção pouco provável, para que Jesus tenha tirado aquele cego dali. A segunda possibilidade, essa aldeia tinha um ambiente de incredulidade. A gente sente isso, né? Que era um lugar tão incrédulo, que parece assim que era impossível Jesus fazer um milagre naquele lugar. Jesus se negava a entrar naquele lugar para mostrar o teu poder, os teus sinais e agir na vida daquele povo. Era um ambiente que não atraía o poder de Deus. Era um ambiente impossível para o Senhor Jesus realizar qualquer coisa. Era tratado, e na verdade o conceito que eu acho que aquele cego era tratado como fala a palavra, um coitado. Talvez aquele povo vitimasse tanto aquele cego, colocasse ele tão para baixo, era um ambiente tão incrédulo, e eles o tratavam como cego, coitado, que precisa de ajuda, um homem que não tinha nada, que era deficiente em tudo, você inferior. Eu acredito que aquele lugar era um lugar onde as pessoas não acreditavam que ele poderia ser curado. E Jesus pode ter tirado ele daquele lugar, dizendo o seguinte: sai desse lugar de incredulidade, sai desse ambiente que tira as suas forças. Às vezes Deus fala assim para nós: sai desse ambiente, sai desse lugar. Às vezes pode ser o seu trabalho. Posso ouvir um amém? E você talvez não possa sair dali. E é por isso que você tem que estar muito firme na casa de Deus, para você criar armadura contra as forças do mal que tentam. Precisa se encher, precisa estar na casa de Deus. Mas aqui é o seguinte: existia talvez um vitimismo por parte daquele homem. E uma coisa é muito certa: o vitimismo impede a fé nas nossas vidas. A fé é o oposto do vitimismo. Querido, essa palavra é muito forte para mim, vitimismo. Porque nós, às vezes, nos comportamos assim sem mesmo percebermos. E a Bíblia foi muito incisiva sobre isso. Jesus não podia entrar naquele lugar. E as pessoas daquele lugar não mereciam os milagres do Senhor, por sua incredulidade. Então Jesus era obrigado a sair dali, levar aquele cego e dizer: não acredite nessas pessoas. Levanta a sua cabeça, você é capaz, você pode se curar e ser um homem segundo o coração de Deus. Você pode receber o seu milagre hoje, você pode se levantar de qualquer situação da sua vida. O vitimismo não é para você.
deixa eu falar, eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o vitimismo. Algumas pessoas, anotei aqui, vitimistas, são realmente, algumas pessoas que têm o vitimismo são relacionadas a traumas, abusos reais, eu sei disso. Às vezes baixa autoestima, insegurança. Às vezes em casa não foi ensinada autonomia emocional desde pequeno. E você cresceu com algumas faltas no seu interior. E aí vem esse vitimismo que você vira e mexe e manifesta. Porque, olha só, o vitimismo é uma postura mental e emocional em que a pessoa se coloca constantemente vítima das circunstâncias. Sabe o que é o vitimismo? Eu perdi o controle da minha vida. A pessoa que se sente vítima da vida e das circunstâncias, ela já perdeu o controle da sua própria vida. É um padrão de pensamento repetitivo, diga isso, repetitivo, que transfere a responsabilidade e busca compaixão ou validação por alguém. Por que eu quero falar sobre vitimismo aqui? Porque para mim é muito forte. O vitimismo tem muito a ver com vaidade. Diga assim, vaidade. Tem pessoas que aceitam o vitimismo porque desta forma ela se sente alguém. Dessa forma ela valida todos os seus fracassos. Desta forma ela justifica a sua vida ruim, a sua falta de atitude, a sua falta de postura. Justifica sendo vítima. Quem aqui conhece uma pessoa vítima? Todos nós temos um pouco de vitimismo, igreja. É isso que eu quero falar aqui essa noite. Todos nós temos um pouco de vitimismo. E tem pessoas aqui que têm mais vitimismo do que posso imaginar. E a pessoa ela quer ser vista como a que mais sofre, a que é mais injustiçada ou a que é mais sensível. Ela quer mesmo receber compaixão, ou eu diria dó do outro. A Bíblia diz que ninguém é digno de dó, né? Mas o vitimismo traz isso. É como se eu me alimentasse das pessoas dizendo, nossa, é bem difícil para você, nossa, não, peraí, vem cá, nossa. Todos nós temos um pouco disso. Mas Jesus talvez quisesse ensinar para aquele cego aquela noite, aquele dia, que ele não precisava disso para viver, que ele podia ter autonomia emocional, que ele podia estar num ambiente de vitória interior, que ele não precisava daquela doença para se escorar, que ele não precisava daquela enfermidade para ser alguém na sociedade, ele podia ser muito melhor sem aquela enfermidade. É muito interessante porque isso tem a ver com vaidade, porque isso nutre o nosso ego de alguma maneira e de uma maneira bem inconsciente. Mulheres, eu entendo que nós temos, emoções afloradas e muitas vezes a gente quer ali o marido ou você quer seu líder te falando, e quando falta isso você se sente mal amada. Quem aqui é além de mim? Sabe o que é isso? É porque tudo que passa de uma marca já é vitimismo. Não é um problema em si. Mas é Jesus dizendo assim para nós, você pode se levantar disso. Você é melhor sem isso. Você é melhor sem esse problema, sem olhar para esse ângulo, por esse ângulo. Você é bem melhor que isso. E o vitimismo é uma coisa tão dura. E eu disse aqui que o vitimismo é o oposto da fé. A pessoa que se coloca como vítima nas circunstâncias, a fé dela é diminuída. E ela passa a se aceitar numa medida muito menor do que ela é. Quando a gente está perto de uma pessoa vítima, a gente diminui a nossa régua para medir aquela pessoa. Ah, não, nossa, peraí. E quando você ajusta aquela régua, você dá a ela o que ela quer. Quem está me entendendo, diga amém. E é importante nós nos livrarmos desse vitimismo essa noite. É importante nós entendermos que nós precisamos de responsabilidade emocional.
Às vezes você está aqui na igreja, passa por um problema na igreja e você pensa assim, poxa, meu líder não está aqui, ele deveria estar aqui, ele deveria estar aqui. Claro que ele deveria estar perto de você, mas não sempre, não todo dia, porque as suas questões você vai vencer no seu interior. Você tem responsabilidade emocional para isso. Você tem capacidade emocional para se levantar e vencer as batalhas da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então diga assim, em nome de Jesus, o vitimismo sai da minha vida. E aí sim acontece a verdadeira libertação. O que Jesus estava fazendo? Ele estava tirando aquele cego do vitimismo. Ele estava dizendo, agora sim você vai ser livre. Sabe por quê? Porque você vai sair daquele lugar onde você se coloca como vítima, onde as pessoas te colocam como vítima, e você vai assumir a sua vida emocional. Eu vou te libertar e eu quero que você assuma a sua vida emocional, de uma vez por todas. Muito bom, né? Muito forte isso. Uou! Então o vitimismo para mim sim é um tipo de vaidade, porque a pessoa se escora naquilo. Às vezes você está tão acostumado a sofrer, meu querido, que você nem quer parar de sofrer. Porque é cômodo para você estar o tempo todo sofrendo. Palavra forte, gente. Vocês estão me entendendo, né? Às vezes é cômodo estar o tempo todo sofrendo, mas nós não precisamos disso. Nós podemos levantar a nossa cabeça, assumir as responsabilidades emocionais, tomar decisões e continuar andando, sem sofrer. Quantos aqui estão em umas batalhas aí, fortes, batalhas fortes? É isso, porque de repente você cai no vitimismo, e aí você perde o poder de ação, você perde o poder de decisão, porque você acaba se sentindo confortável inconscientemente. Inconscientemente, essa é a palavra mais forte, talvez, esse texto. Porque nós nem percebemos e nós nos tornamos vítimas das circunstâncias. Ninguém aqui é vítima das circunstâncias. Você tem a sua vida na sua mão. O Senhor te deu e só o Senhor pode tomar a sua vida. Posso ouvir um amém? Importante, muito importante. Bom, a terceira razão, eu quero ler em Mateus 11, 20 a 24. Um pouquinho antes, sobre este mesmo lugar, Betsaida. Mateus 11, 20 diz assim, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Porque, diga, não se arrependeram. Olha só o 21. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Diga misericórdia. E você, Cafarnaum, seja levada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, lá teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Diga misericórdia. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Ele toca em Betsaida. Aconteceram vários milagres lá. Vocês perceberam isso daqui? No versículo 21 diz assim, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco. E sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus fez muitos milagres nesse lugar. Jesus não queria entrar ali por um motivo. E a grande questão de Jesus era isso aqui. Aquela cidade tinha completado a primeira etapa com Jesus, que era buscar o milagre do Senhor. Mas eles falharam na segunda etapa, porque eles não forneceram resposta do milagre ao Senhor.
Eles não retribuíram ao Senhor. Eles não se arrependeram, eles não entenderam, eles se distanciaram. Jesus fez milagre nesse lugar. Quando Jesus voltou lá, ele não queria entrar mais naquele lugar. Sabe por quê, queridos? Porque o povo daquele lugar não deu resposta ao Senhor. O povo daquele lugar não se arrependeu de coração. Jesus foi duro, duríssimo com a igreja de Betsaida, com a cidade de Betsaida. Por quê? Porque Jesus não encontrou naquele lugar. Sabe o que Jesus falou? Olha, neste lugar eu não entro, não realizo mais nada. Eu não tenho parte com esse lugar. Eles não responderam à minha convocação. Eles não se entregaram à minha convocação. Eles não se renderam a mim. Eles não quiseram mais a minha presença. Jesus fala: eu vou tirar você, este cego, porque eu quero um milagre na sua vida. Jesus tira o cego para fora da cidade e faz um milagre dele fora da cidade. Jesus estava dizendo o seguinte: existe uma sentença contra esse lugar. Eles receberam muito, queridos. Quem aqui recebeu muito de Deus já na sua vida? Levanta a sua mão e dá a salva de palmas para o Senhor. Só que, às vezes, nós somos assim, porque Jesus, quando faz na sua vida, Jesus, quando entra na sua vida, Jesus, quando começa a mudar a história da sua vida, Ele tem uma expectativa em nós. Ele tem uma expectativa em retribuição. Ele tem uma expectativa em rendição. Ele tem uma expectativa em entrega. Querido, e mais, o Senhor pode cessar as bênçãos sobre nossas vidas. Diga misericórdia. Mas quem está lendo esse texto está entendendo isso, não está? Jesus desistiu. Por quê? Porque aquele lugar não tem arrependimento, não tem rendição, não tem entrega, não tem coração. Jesus volta num segundo momento naquele lugar e retira a única pessoa que talvez merecesse o milagre dele. Quem é essa pessoa aí? Amém. Mas Jesus nunca falaria isso aqui nessa igreja. Posso ouvir um amém? Jesus nunca vai retirar de nós os milagres, a unção, a força. Mas ai de nós, se não nos submetermos, não nos arrependermos, não entendermos isso. Ai de nós, se não nos mantivermos no altar, se não obedecermos, se não servirmos. Ai de nós, se sairmos dessa presença e virarmos as costas para Deus. Às vezes você está aqui nesse culto e está desanimado, está triste, querido, em nome de Jesus. Você tem motivos de sobra para se alegrar no Senhor essa noite. O Senhor faz milagres na sua vida até hoje. E Ele não vai parar de fazer. Às vezes milagres que você nem mesmo viu. O Senhor te livrou de coisas que você nem mesmo viu. Só que o Senhor está dizendo muito claramente aqui para mim e para você: eu preenchi uma medida do que eu tinha que fazer, mas vocês não preencheram a medida de resposta do que eu fiz. Qual é a sua medida de resposta, igreja? Qual é a sua medida de resposta? Diga: em nome de Jesus, eu aceito essa palavra de exortação sobre a minha vida e quero pensar, Senhor, em que eu preciso me entregar um pouco mais. Tem pessoas que acordam numa terça-feira pensando: vou, não vou no culto. Pelo amor de Deus, meu irmão. Qual o nível de resposta que você está dando para Deus? Ou você quer que o Senhor cesse as bênçãos sobre a sua vida? Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo e Ele pode fazer tudo. Enquanto nós ficamos no vitimismo, o Senhor fica ali. O que eu mais posso fazer na vida de pessoas que não se posicionam? De pessoas que se lamentam? De pessoas que parecem que não querem virar a página? Diga basta. Levanta a sua mão agora. Diga basta. Eu quero receber os milagres de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Jesus foi para Nazaré, só que ali Jesus não fez nenhum milagre.
A Bíblia diz isso. Porque ali não tinha um ambiente de fé. E Betsaida, pelo jeito, tinha um ambiente de fé. Jesus, nós vimos aqui que Jesus fez milagres. Mas Jesus chegou uma hora e falou: eu não faço mais nada ali. Porque essas pessoas não respondem ao investimento que eu fiz na vida delas. Eu tenho muito temor dessa palavra que eu estou dizendo, que eu estou falando aqui para você. Eu tenho muito temor. O Senhor Jesus investe na minha vida e eu quero retribuir. Cada dia mais, cada investimento do Senhor eu quero retribuir. As pessoas hoje em dia estão mudando de igreja como muda de roupa. Tem misericórdia, meu irmão. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você quebra alianças, você rompe um canal de bênção na sua vida. Você se entrega a momentos. E a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é continuidade. A palavra de Deus é você começar ciclos e encerrar ciclos. Deus não terminou de fazer o que Ele quer na sua vida. Só que você precisa estar dentro do ambiente. Esse é o ambiente. Querendo, gostando, não gostando, de vir ou não vir. Olha, eu espero muito que você ame a sua igreja, porque eu amo a minha igreja. Eu tenho saudade da minha igreja, eu tenho vontade de vir. Eu tenho desejo de estar aqui, encontrar você. Mas às vezes você não está assim. Só que em nome de Jesus eu quero declarar essa noite, o Senhor Jesus vai reavivar a fé, a força, o amor no seu coração. E você vai ser essa pessoa fervorosa, uma pessoa crédula. A sua vida tem que ser um imã para os milagres e para o poder de Deus. Será que Jesus se sente atraído por sua casa? Será que Jesus se sente atraído por sua... Tem pessoas que estão aqui pedindo milagre, e o milagre não vem. Será que Jesus se sente atraído por você? Será que você tem entregue a medida? Será que você tem respondido a medida? Ou Jesus começou a fazer e agora você se acostumou e nós podemos ser um Betsaida? Diga misericórdia. Diga em nome de Jesus. Eu não quero ser um Betsaida. Sim, aquele povo se esfriou completamente. Completamente. Acostumados com o que Deus está fazendo. Será que você está sentado aqui e está acostumado com o que Deus está fazendo na sua vida? Porque eu vou dizer, meu Deus, só de você estar respirando hoje, Jesus está fazendo uma coisa nova todos os dias na sua vida. Jesus está permitindo que você viva e experimente do amor, da força e dos milagres dele. Interessante que lá em Betânia, Jesus amava ir. Quem morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro. Ele amava ir em Betânia. Quando Lázaro morreu, as duas irmãs foram chamar por Jesus, eles disseram: está doente aquele seu amigo que o Senhor ama. Eita! Como ele amava estar naquele lugar. Era um amigo para ele. E eu quero te perguntar essa noite: Jesus ama estar com você, irmão. Jesus quer estar com você. Jesus quer fazer milagres na sua vida. Você é uma pessoa que tem agradado o coração de Deus. Você é uma pessoa que tem respondido aos milagres de Deus. Você é uma pessoa que tem entregue tudo aquilo que o Senhor tem te dado. A única coisa que eu peço na minha vida é que eu não seja ingrata, mas que eu responda a todo o investimento que os céus têm feito em mim. Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. E eu acredito de verdade que Jesus não retirou aquele homem de lá, porque ele realmente não queria ir naquele lugar fazer um milagre. E a única coisa que eu desejo na nossa vida é que Jesus queira vir fazer o nosso milagre. Sabe o que eu desejo para o seu casamento? É que Jesus queira fazer um milagre nele. Sabe como que você vai atrair a presença do Senhor para o seu casamento? Você vai se dispor um pouco mais, se entregar um pouco mais, abrir mão do vitimismo, ter postura, ter responsabilidade emocional
E assim o Senhor vai sendo atraído, a sua casa vai ser um lugar da glória de Deus. Você vai colocar louvores, você vai orar na sua casa. Você não vai aceitar o pecado na sua vida e na sua família. Posso ouvir um amém? Porque enquanto você vai santificando o ambiente em que você está, a presença de Deus vai sendo atraída para aquele ambiente. Quem aqui tem uma célula na sua casa? Irmão, você pode não saber, mas o Senhor está sendo atraído àquele lugar. É um grande privilégio poder ter uma célula em casa. Porque isso quer dizer o quê? Senhor, nós estamos aqui juntos, te buscando, te clamando. Vem, Senhor, vem para este lugar. E aí o Senhor Jesus vem e faz o milagre sobre nossas vidas. Aleluia. Nós temos que ser apaixonados por essa presença. Tem que ser tudo na nossa vida. Eu sou apaixonado por essa presença. Querido, se eu ficar um dia sem ter essa presença na minha vida, eu acho que eu piro. Verdade. Porque essa presença para mim me preenche, essa presença me traz força. Se eu sou quem sou, é porque essa presença está na minha vida. E Jesus está fazendo uma pergunta bem clara para nós. O quanto dele tem na sua vida e na sua casa, porque não depende dele, depende das suas respostas a tudo que ele tem feito na sua história, na sua caminhada. Então, querido, não é a opção de vir ou não ir no culto, ir ou não ir numa célula. Para com isso em nome do Senhor Jesus. Mergulha, responde. O Senhor está te chamando, o Senhor está buscando você. Responde a esse chamado, porque o Senhor tem muito mais para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.